Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos estudar a relação entre o descanso em Cristo e a família. Vamos entender como o nosso lar, os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos filhos e nós mesmos, em relação com eles, poderemos ter a paz que excede todo o entendimento que vem de Jesus. Está no ar o seu Lições da Bíblia. É hora de começar a nossa conversa saborosa aqui, e a conversa é saborosa porque é a mesa que Deus coloca para a gente se alimentar da sua palavra. E você já sabe, eu estou na excelente companhia dos meus amigos convidados especiais aqui. Eu começo apresentando aqui Márcio Tonetti, jornalista e editor na Casa Publicadora Brasileira. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, obrigado pelo adjetivo aí, especiais, né? Mas são mesmo, no bom sentido, né? Excelente, enfim, fico muito grato pelo fato de estar aí quase já no meio do caminho, né? Do nosso percurso aqui, da nossa jornada. Vamos juntos. Muito feliz. Pastor Fábio Correia, alegria ter você aqui também, conosco mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo. Alegria nossa, meu Bruda. Ô, Bruda. Estarmos juntos aí pela sexta semana, Poxa. com os colegas aí, é uma alegria. Isso aí é amor em qualquer língua, né? Isso mesmo. Não é Buda, é Bruda, né? Bruda, não vai chamar de Buda ou de bruxa, é Bruda. Pastor Dornelles, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. É um privilégio ter você aqui com a gente. Ok, pastor Vinícius. A alegria e o privilégio todo nosso. Obrigado. Queria que você orasse para a gente agora, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Busquemos a Deus. Nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos porque tu serves a mesa para os teus filhos. Amém. Com sabedoria, com discernimento, com o jugo que é suave, que é bom, que é útil. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender as tuas palavras, os teus caminhos e andarmos por eles. Amém. A refletirmos um pouco mais sobre a história de José, sua família, que nós possamos aprender e possamos, recebendo o convite de Cristo para encontrarmos e buscarmos descanso nele, que tomemos esta atitude. Amém. Abençoa-nos e a todos os nossos telespectadores que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, nós vamos entrar num ponto do estudo dessa semana que vai falar o coração de muita gente e vai até tocar em algumas feridas de muitas pessoas. Porque quando a gente fala de descanso ou de inquietude, quando a gente fala de inquietação, de ansiedade, ou mesmo de paz, de aconchego, essas palavras estão associadas com aquilo que a gente vive em casa, em família. Então vai tocar numa relação de filho e pai, pais e filhos, cônjuges, não é? E embora a família seja uma grande bênção, e a grande bênção que Deus instituiu para nós sabemos que depois da entrada do pecado nesse mundo, o desenvolvimento de muitos traumas se dá no contexto familiar. De outro lado, você tem o desenvolvimento da bênção também, daquelas famílias que procuram se orientar com base na palavra de Deus, mas é lamentável que a gente sabe que existem muitos problemas, né? Então, a lição, o nosso estudo aqui vai entrar nesse aspecto do descanso em Cristo, alcançando, inclusive, famílias disfuncionais. Pastor Dornelles, aqui eu acho que uma coisa interessante a gente conversar e começar a conversa aqui a respeito da família patriarcal de Abraão. É interessante a gente lembrar que Deus, quando chamou o patriarca em Gênesis 2, diz, olha, em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus chama uma família e estabelece a partir dela uma linhagem que vai salvar o mundo. Então a gente pressupõe que essa família vai ser maravilhosa, né? No entanto, quando a gente vai olhando a história familiar de Abraão, embora ele tenha sido pai da fé, nós vamos encontrar traços assim bastante problemáticos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Certamente. Bom, você se referiu à família, né? A gente pode colocar em comparação com a sociedade, né? De fato, a nossa vida é marcada tremendamente pela sociedade, mas muito mais pela família, né? As relações familiares, de fato, nos moldam em grande medida, né? E os dramas, né, são vividos de forma muito intensa, porque nós estamos todos os dias ali juntos, né? Mas como diz o versículo para memorizar do guia, né?
Pedro faz o apelo, né? Cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na medida que a gente experimenta desafios e lutas, a atitude que tomamos, né, em relação a esses desafios nos permite crescer ou regredir. Mas nós temos todas as provisões, né, para crescer. Porque a graça, a palavra de Deus nos instrui, né, para que na família, né, vivamos segundo o propósito de Deus. A família ideal mesmo é só aquela que precede o Éden, né? É um casal, né, que Deus forma, um homem e uma mulher. E o plano, o design divino é que eles multiplicassem e enchessem a terra com filhos, né? E que eles tivessem essa família com dois elementos, né? O masculino e o feminino, numa união de amor, né? Porém, após o pecado, há uma disfuncionalidade, né, para toda a sociedade, mas começa com a família. Porque Adão e Eva começam a se acusarem mutuamente, né, antes de terem filhos, ou seja, já existe um desequilíbrio, né, Conflito ali. um conflito nesse núcleo, desde o princípio, antes dos filhos, né? E quando os filhos aparecem, os conflitos se multiplicam ainda mais. Já um assassinato logo de início, né? Então, a família é desequilibrada no contexto do pecado, mas toda a sociedade igualmente. Por outro lado, a gente tem as famílias patriarcais, como você estava mencionando, né? Abraão, depois Isaac, Jacó, né? E a disfuncionalidade aqui surge por um fator, né? Pela poligamia. Era um costume no mundo antigo, né? Desde que começa com Lameque, né? E essa disfuncionalidade nas famílias da aliança, do pacto, né? Abraão, Isaac e Jacó, vem por um motivo que mostra para nós, ou que nos ensina algo muito especial. Porque eles têm a promessa do nascimento do Messias, porém eles querem correr na frente de Deus. Deus fala, o filho virá, e é seu e de Sara. Mas aí Sara diz, Abraão, você pode tomar a serva e ter o filho com ela, né? Mas Deus tem dito, né? Você e Sara. Então ele corre à frente de Deus. Depois vem Jacó, né? E aí a primeira esposa é estéril. Aí vem uma outra, porque ele precisa de ter filhos, né? Então a ansiedade de ter filhos, de procriar, de ter uma nação, né? De ter um povo, é um fator de inquietação para essas famílias e que as leva a correr na frente de Deus. E esse correr na frente de Deus traz uma série de problemas. Isso vai acontecer no caso de José também. Exato. Então, nós aprendemos aqui, né, que o nosso esforço tem de ser submetido à vontade de Deus, ao caminho de Deus, à prescrição de Deus. Porque senão a nossa boa vontade, a vontade de resolver os problemas, né, pode nos levar a trazer sobre nós mais problemas ainda. Então, a inquietação, a falta de descanso para essas famílias, né, a disfuncionalidade delas, em grande medida se deve ao ambiente em que elas estavam. É o contexto do mundo pós-queda, né? Mas é também por causa do fato de elas correrem na frente de Deus, tomarem as coisas nas próprias mãos. Exato. E você sabe que eu estava pensando uma coisa também enquanto você falava, que é o seguinte, os pecados eles nunca são isolados, eles sempre afetam as pessoas. Então ninguém precisa ou pode imaginar que ele vai cometer um ato pecaminoso e isso não vai ter influência ou interferência na vida de alguém, especialmente dentro da família. Não é? Então, você observa, por exemplo, que traços negativos de caráter em Abraão, por exemplo, eles vão se estender para os seus descendentes. A Bíblia registra, por exemplo, que Abraão tinha um problema com falar a verdade em alguns pontos. Lembra da história que ele vai para o Egito e fala, a Sara é minha irmã, não é minha esposa. Depois ele repete o mesmo problema entre os filisteus. E de uma maneira bastante sutil, a Bíblia vai mostrar Isaac fazendo a mesma coisa depois, quando vai visitar o rei filisteu. Ela é minha esposa. Ela não é minha esposa, ela é minha irmã. E depois você vai ver que esse vai ser um problema marcante na vida de Jacó, inclusive enganando o próprio pai. Eu sou Esaú, teu primogênito, ele diz para Jacó. Veja o traço da mentira passando, né? E depois Jacó vai ser vítima dessa mesma mentira, desse mesmo pecado, quando seus filhos vendem José para o Egito e dizem para ele que acharam a capa dele ensanguentada, provavelmente ele foi devorado por um animal. Observa que um pecado que começou lá em Abraão, ele vai sendo transmitido. Por quê? Porque o pecado ele tem consequências. Esses pecados eles vão sendo ensinados socialmente. E a família é um ambiente em que a gente aprende e ensina coisas boas e coisas ruins. E é muito importante que os pais, nesse caso, como protetores da família, estejam bastante atentos aos traços de caráter que desenvolvem, porque esses traços têm reflexos na vida dos cônjuges e dos filhos.
Exatamente, acho que todos nós aqui somos pais, né? Eu tenho 2 meninos, um com 8 anos. Lindos meninos, né? Então, obrigado. E Abraço para eles. como brincava o Lucas pastor e Alceu, Felipe. o querido pastor Alceu Nunes, né? Ele dizia assim, enfim, das filhas, ele tinha 2 filhas, né? E dizia que elas haviam roubado a beleza dele e deixado ele sem nenhuma, né? Então, mais ou menos o meu caso. Mas, enfim, desde pequenos, né? Enfim, com as crianças ali pequenas, a gente vai vendo, né? Essa reprodução tanto de virtudes quanto de defeitos de caráter que nós pais temos. A gente observa isso no cotidiano, né? Agora, uma coisa muito interessante, pegando, enfim, ali um ponto da sua fala, pastor Vinícius, é que eu me lembrei de uma bela declaração de Ellen White, da escritora norte-americana Ellen White, né? No livro Lar Adventista, em que ela diz assim, que uma família bem ordenada, uma família bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. E eu acredito piamente que como pais, ou como filhos, ou como irmãos, a gente precisa se dedicar e trabalhar para que nós tenhamos uma família bem ordenada, bem disciplinada, em que todos decidam servir ao Senhor. Mas nem sempre as escolhas, né, que os nossos descendentes, né, ou as nossas próprias escolhas, nem sempre elas são aquelas que deveriam ser, né? Ou as escolhas que Deus espera. Nós somos modelos, os pais são modelos. Quando Jesus ele busca Pedro, depois ali que ele morre, né, e Pedro se afasta, e chega aqui mais perto, Pedro. Ele fala assim, Pedro, você me ama, então apacenta os meus cordeirinhos. E ele cita em primeiro os filhotes, os bezerros. Sim. Por quê? Porque cabe a nós, tanto aos pais quanto à igreja e à sociedade, cuidar em primeira instância das crianças. Porque se nós moldarmos o caráter delas agora, nós teremos jovens bons e adultos bons no amanhã. Então, a família, que é essa célula principal da sociedade, ela tem que cuidar muito com as crianças. E o pai e a mãe tem que trabalhar para serem modelos, porque tudo que eles falarem, as crianças vão falar. Pode ver, a minha filha é o jeitinho igual, as pessoas falam como ela se parece contigo. Tem 15 anos, mas é o jeitinho, até assim, a forma assim, de ser assim, um pouco meio agitado, entendeu? Entendeu? Assim, eles imitam a gente. Sim. Então a gente tem que cuidar muito em casa para evitar os conflitos e cuidar com o que nós falamos, com o que nós fazemos, porque eles vão nos imitar em tudo. Interessante que em João capítulo 8, Jesus está tendo uma conversa bastante enérgica com os líderes judeus, né? Que estão acusando e tal. E aí Jesus diz em João 8,32 aquela passagem clássica, conhecereis a verdade vos libertará. E aí, olha qual é a resposta que os líderes dão no verso 33. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, nós seremos livres? Olha só que coisa interessante. Somos descendência de Abraão. E se nós olharmos o capítulo 8 de João, a gente vai ver que a conversa vai se desenvolvendo a partir do tema da mentira, especialmente. Sim. Vocês são filhos de Abraão? Jesus disse, olha, acho que são mesmo, viu? Porque vocês não querem ouvir a verdade. Veja, e depois Jesus vai dizer, vocês na verdade são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, é uma coisa interessante como que milênios depois, mesmo um pecado que foi confessado, que a pessoa se arrependeu, ele deixa traços na vida de pessoas que não aceitam ou não se submetem ao antídoto que Deus oferece para inocular aquele pecado, ou para evitar que aquele pecado se desenvolva. Então, é uma coisa muito importante essa questão que você estava dizendo. E Tonete colocou uma coisa também que eu acho que é muito importante. Os filhos têm livre-arbítrio. Né? Os pais fazem o papel de cuidar, de prover o apoio espiritual, essa é a sua parte. E a parte dos filhos é escolher. Mas nós não podemos, né, pastor Fábio, abrir mão em nenhum momento de cumprir esse papel, de transmitir os valores do Evangelho. Nós percebemos aqui, né, nesse tratamento que o guia faz com a família de José, assim como com a família de Davi, né, o quanto a Bíblia é clara, né, a narrativa dela é vívida, né, e entra nos detalhes, né, que muitas outras narrativas escondem. Então, aqui nós percebemos que as pessoas são expostas claramente diante de nós.
até com seus pensamentos, né? Seus desejos, suas aspirações, suas fantasias, né? Elas são retratadas de forma vívida e bastante real. E isso torna, né, a narrativa bíblica extremamente instrutiva para nós. Isso não acontece em relação, por exemplo, o que nós aprendemos com os egípcios, né? Os egípcios costumavam contar só aquilo que era bom da parte deles. Mas a Bíblia não, a Bíblia fala de Davi e do pecado de Davi, né? E nós somos instruídos através dessa narrativa. E aqui nós temos uma família com vários problemas, né? A gente enxerga claramente como eram eles e podemos nos identificar com eles, porque nós somos tais quais, né? Agora, apesar disso, né, depois em Hebreus, aí esses homens são, essas pessoas são destacadas como heróis, né? Heróis da fé. Então o guia chega a afirmar assim, né? Apesar das condições em que eles viveram. Então há uma série de problemas envolvidos aqui, eles são descritos claramente, porém eles são heróis. A despeito da questão da poligamia, das influências de agressividade, de violência, de incesto, de vários outros problemas, né, relacionados com a família, com a sociedade na qual eles viviam, eles mantiveram o pacto com Deus, a fidelidade a Deus. Isso é muito importante, pastor Dornelles, porque existe um padrão familiar muito claramente estabelecido na Bíblia, em Gênesis. Deus estabeleceu, conforme você disse, o homem e a mulher e essa relação de amor para que o evangelho pudesse ser transmitido dentro de um contexto familiar e expandindo para toda a sociedade. Mas a Bíblia não só nega as informações dos desvios desse curso, conforme você disse, e as famílias patriarcais de Abraão, Isaac e Jacó evidenciam isso, especialmente a de Jacó, que talvez é a família mais turbulenta, que mais disfuncional que é retratada na Bíblia aqui em Gênesis, porque é a maior. No entanto, a Bíblia tem um padrão e nós precisamos perseguir esse padrão, porque ele é o nosso ideal. Ele é o nosso ideal, né? Eu queria mostrar para você esse material que é aquilo que nos alimenta dia a dia, que é o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, e que nesta temporada está falando sobre o descanso em Cristo. Realmente é uma bênção estudar esse material, eu já olhei ele todo, eu me deliciei com ele, eu quero recomendar que você também tenha esse material, e se você desejar adquiri-lo, você já sabe, é um produto da querida Casa Publicadora Brasileira, e você acessa o site cpb.com.br, está aparecendo na sua tela, e ali você adquire mais informações para como ter esse material. O programa Lições da Bíblia vai para um breve intervalo, não saia daí porque a gente volta já já. Agora, veja que Judas vende Jesus para ser morto, né? E Judá vende José para não ser morto. Né? Exato. Agora, é curioso que os irmãos de José eventualmente pensaram, bom, os nossos problemas todos, né, se devem a este rapaz. Então José é o bode expiatório da situação, sabe? Então toda a inquietação deles tem uma razão, né, na cabeça deles, que é o filho preferido. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus, e nós estamos aqui conversando sobre temas muito importantes que envolvem a nossa vida, a nossa família. Eu gostaria de recomendar para você mais uma vez esse material que vai ajudar você a expandir seu conhecimento sobre a Palavra de Deus. A autora inspirada Ellen White escreveu muitos materiais que têm abençoado a vida de muitas pessoas, inclusive a nossa que estamos aqui. E nós não queríamos que você perdesse essa bênção também. Especialmente sobre o tema do nosso guia de estudos, essa revista traz a cada capítulo dela uma oportunidade de você ampliar e muito o conteúdo que nós estamos falando aqui. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse material, você já sabe, cpb.com.br. Bom, meus queridos amigos, companheiros dessa jornada aqui de estudos, chegamos num ponto aqui importante que nós vamos nos concentrar um pouquinho sobre a experiência de José, que é o filho dessa família disfuncional aí. Na verdade, José é filho de Jacó, e Jacó teve 12 filhos, 2 esposas, 2 concubinas. Então, esses filhos são filhos dessas mulheres todas e vão viver no mesmo clã, disputando quem vai ser o filho preferido, porque o filho preferido vai ser o filho que vai receber a bênção, e a bênção é a bênção da primogenitura, é o legado de fé que vai ser transferido. Embora isso seja uma recompensa espiritual, na mentalidade imatura desses filhos aí, nessa família disfuncional, isso se torna um objeto de disputa
e aquilo que é bênção se torna uma maldição, e José vai ser vitimado. Na verdade, ele vai ser vítima, né? Desse conflito todo e vai sofrer fortemente aí. Bom, para benefício talvez de alguém que não conheça essa história, vamos rememorar um pouco aí a partir de Gênesis 37. Está ali José indo para falar com seus irmãos e eles estão tramando contra ele, não é isso, Tonete? A história vai nessa linha, né? O pessoal não estava muito feliz com a chegada dele naquele momento em que eles estavam pastoreando longe de casa, né? Os irmãos. Exatamente, né? Eles arquitetam um plano, né? Num primeiro momento para tirar a vida de José, mas aí o irmão Judá, um dos irmãos, vai convencê-los a mudar de ideia, porque estava passando uma caravana ali, né? E aí eles decidem vendê-lo, né? Comercializá-lo, assim como Jesus foi vendido, né? Por 30 moedas de prata. Enfim, o Judas, né? Como nós estávamos dizendo aqui do Antigo Testamento, vai, enfim, sugerir que José fosse vendido também para o Egito. É interessante isso, Tonete, só rapidamente aqui, porque, bom, José se torna uma espécie de um tipo de Cristo, um representante de Cristo, né? Porque vai sofrer algo similar e Judá vai se assemelhar ao Judas, o traidor, né? E é interessante, você mencionou que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, porque esse era o preço do escravo. Mas José foi vendido por 20 moedas de prata. Sim. Então isso sugere que Judá ainda fez um desconto ali, né? Ele vendeu mais barato, né? Essa para Judá seria uma maneira assim mais confortável, né, de se livrar de José, né? Mas também de pensar, bom, ele pode sobreviver daí, né? Agora, veja que Judas vende Jesus para ser morto, né? E Judá vende José para não ser morto, né? Exato. Agora, é curioso que os irmãos de José eventualmente pensaram, bom, os nossos problemas todos, né, se devem a este rapaz. Né? Então, José é o bode expiatório da situação, sabe? Então, toda a inquietação deles tem uma razão, né, na cabeça deles, que é o filho preferido. E essa questão da preferência é um problema para Isaac e para Jacó. Exato. Então, tem o problema da poligamia, para correr na frente de Deus, e agora é outro problema também de correr na frente de Deus, né? Falou, olha, o melhor, Senhor, é esse aqui, né? Eu vou favorecer este. E aí criava uma situação de disputa na família, né? Agora, o fato de José ser o bode expiatório é interessante, né? Porque depois eles têm o lance do sangue, né? Sim. Eles mostram o sangue, né? Ele é sacrificado e tudo. Quer dizer, eles supõem, eles querem dizer que foi, né? E até um cordeiro que morreu no lugar de José, nesse caso. Tem uma referência ao sacrifício aí, né? Agora, estranhamente, né? Após o sumiço de José, eles entram numa situação de muito mais penúria, muito mais inquietação, de peso de consciência, que vai acompanhá-los por anos, né? Exato. Até reencontrar José. 21 anos, né? 21 anos, né? Carregando esse peso sem poder dizer o que de fato tinha acontecido. Né? É interessante, pastor Dornelles, que no capítulo 37 começa a história de José. Mas de uma maneira até um pouco inexplicável a princípio, o capítulo 38 esquece José e vai falar de Judá. E aí a gente entende claramente por que o autor fez isso, né? Porque ele está querendo colocar em paralelo as duas biografias. A de José, que é vendido para o Egito, e a de Judá, que depois de ter vendido o irmão, também se afasta do clã. Diz que ele vai morar entre os cananeus, certamente por conta de um fardo de culpa que ele carrega. Imagina olhar para o rosto do pai que definha com a saudade do filho. E aí o capítulo 38 vai mostrando também o definhamento moral de Judá. Ele vai mergulhando cada vez mais no pecado, né? E aí vem o capítulo 39, que volta a relatar a história de José. E ali José é um herói, que ele vence e resiste ferozmente uma tentação terrível que uma mulher o faz, a esposa de Potifar. Porém, no capítulo 38, Judá, ele sucumbe a uma tentação mínima, ele vê a mulher e ele é o agente da tentação. Então, se você olha os dois capítulos, você tem um contraste muito grande. E o contraste vai para o campo dos detalhes. Você veja, no capítulo 38, Tamar, que é a nora, com quem Judá tem relações sexuais ilícitas, ela tem uma prova contra ele. Ela diz, olha, o homem que é dono desse cajado, desse anel e desse cordão é o pai da criança que eu estou esperando. Então, ela tem como provar que Judá é o pai daquela criança. No capítulo 39, a esposa de Potifar faz uma acusação leviana e mentirosa contra José. Ela diz,
esse homem tentou abusar de mim. E ela também tem uma prova contra ele. Ela tem as vestes na mão dela. Então, o autor de Gênesis, Moisés, está exatamente comparando as duas histórias e mostrando o contraste moral entre aquele que é vendido e aquele que vendeu. O que essa parte de José nos ensina, pastor Vinícius? Veja, ele é escravo, ele primeiro serve ali, né? Depois ele vai preso, está numa cultura diferente, com uma língua diferente, com uma religião diferente, mas ele não sucumbe à fé dele. Ou seja, ele não se desvia do caminho. Exatamente. Tem um texto que a autora Ellen White fala no livro Patriarcas e Profetas. Ele entregou-se completamente ao Senhor ali mesmo. Ou seja, a mudança de geografia, de cultura, gera muito estresse, gera até depressão em alguns casos. Quando você se muda, um novo emprego, uma nova cultura, uma nova língua, uma nova geografia. E José poderia ter grandes conflitos ali. Ele enfrentou. Mas por quê? Porque ele decidiu se entregar completamente, uma decisão pessoal, particular dele, de pertencer a Jesus e fazer a vontade de Deus. Exatamente. Interessante isso, né? Porque esse aspecto da mudança de geografia, há alguns estudos que mostram, por exemplo, que quando alguém muda de um lugar para o outro, vai para uma outra cultura, há uma maior suscetibilidade, inclusive, para a mudança de religião. Olha. Então, quer dizer, José estava num contexto favorável, essa mudança, né, de endereço favorecia a própria mudança de religião. Mas não era só favorável, Tonete, era quase que impositivo, sim, né? Exatamente. Porque você imagina o seguinte, dentro dessa linha que você está desenvolvendo, que eu acho muito interessante. Ele foi injustiçado contra aqueles, os membros da religião dele, os seus irmãos. A família da aliança fez isso com ele. Ele não sabia que os irmãos depois molharam a roupa dele no sangue e enganaram o pai. Ele poderia ter pensado assim, meu pai é um homem rico, meu pai tem exércitos, meu pai pode contratar gente. Por que meu pai não foi me procurar? Ele não sabia que o pai lá estava pensando que ele estava morto. Então ele poderia, inclusive, ter se revoltado contra o pai. Lá no Egito, ele vai ser um escravo, vai ser posse de uma família. E uma mulher olha para ele e vê José apenas como um escravo, como um emaranhado de músculos e hormônios. Ela disse, ele é meu, eu vou fazer com ele o que eu quiser. No entanto, ela não sabia que José era um escravo no Egito, mas continuava um príncipe em Canaã. Ele estava no Egito, mas o Egito não estava nele, porque havia uma coisa em José que o diferenciava nesse ponto. Ele conhecia a profecia. Nós podemos dizer isso. Qual era a profecia? Em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ele disse, então, olha, eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui, mas essa profecia me garante, ela me segura. E eu sei que Deus vai conduzir a minha vida. Depois ele disse para os irmãos, olha, não pense que foi vocês que fizeram isso daí. Não, Deus permitiu para que tornasse o mal que vocês planejaram em bem. Me enviou antes de vocês. Antes de vocês. Então, eu estou falando isso apenas para dizer o seguinte, e agora fazendo uma aplicação direta a jovens e a pessoas que estão enfrentando problemas e que são fruto de famílias disfuncionais, eventualmente, e que ficam pensando, eu tenho todos os motivos para ser rebelde, eu tenho todos os motivos para abandonar a igreja de Deus, céus, minha vida não dá certo. Olha que nós estamos diante de uma pessoa que estava vivendo um contexto altamente complexo, que tinha todas as justificativas para se lamuriar e para se rebelar. No entanto, o senso da presença de Deus e o conhecimento da profecia revelada para a família dele até aquele ponto sustentaram a fé desse indivíduo num contexto bastante inóspito que era o Egito e a sua cultura paganizada. Veja que aqui a gente tem uma resposta, né, de certa forma, a essa visão da família disfuncional. Porque José é o mesmo, né, na condição de filho preferido e na condição de escravo, né? Ele é o mesmo em Canaã e no Egito. Exatamente. Na tribo, né, lá em Canaã, e na grande cidade, né, do Egito. Como o Tonete lembrou aqui, os ambientes cosmopolitas, né, tornam as pessoas mais susceptíveis. Inclusive, evangelizar nas grandes cidades, em geral, é mais fácil do que nas pequenas cidades. Exato. Porque na pequena cidade a pessoa está fundamentada em suas tradições, seus costumes. Perto da família. Suas famílias, né? Agora, o servo de Deus, né, de fato, é a mesma pessoa na grande cidade ou na pequena, né, como príncipe ou como servo. Porque ele se apega aos valores que não podem ser tirados dele. Os valores
que são imutáveis, né? E de onde José traz esses valores? Da família dele. Então, aqui no guia está uma citação de Ellen White, né? Patriarcas e Profetas, página 203, né? Diz assim: então seus pensamentos se voltaram para o Deus de seu pai. Na infância foi ensinado a amá-lo e a reverenciá-lo. Veja, aquela família, né, que está dentro de uma situação real, dos problemas todos, né, da situação, preserva, no entanto, né, um valor do ensino, né, e consegue passar para a geração seguinte, através de José, o amor a Deus, né? Então, esse amor a Deus, esse conhecimento, inclusive da profecia, como você diz, é o que sustenta José. Fala, não, eu estou aqui, mas eu não pertenço aqui. Né? Eu estou escravo, mas não sou escravo de fato. Né? Esse é um momento passageiro. E aquilo que os israelitas não conseguem ver no deserto, que é a situação passageira, e seria 40 dias de situação passageira, né? José passa por 21 anos, né? E ele consegue viver essa situação como passageira. Isso que você falou, pastor Fábio, rapidamente, essa passagem de Ellen White que você mencionou, menciona que a decisão que ele tomou de que seria fiel foi quando ele estava no caminho, manietado, preso, algemado, amarrado, mais impactante, né? indo para lá, e ele viu ao longe as montanhas, ao pé das quais seu pai havia estabelecido o acampamento. E aí ele se lembrou que anos antes, seu pai também fugindo da fúria de seu irmão Esaú, fizera um pacto com Deus também numa noite em que ele sonhou com a escada que liga a terra e o céu. Então ele disse, olha, aquilo que meu pai está fazendo, estou repetindo comigo agora. Então, vou me comportar como meu pai se comportou, porque a bênção de Deus vai chegar na minha vida como chegou na vida do meu pai. E é justamente isso que eu ia falar, pastor. Todos os irmãos foram educados nesse princípio. Mesmo Deus. No entanto, a escolha é particular e é pessoal. Enquanto a maioria se desviou, José se mantém firme naquele ensinamento que ele aprendeu com o seu pai, na casa do seu pai. E o guia enfatiza, né? Deus não tem filhos, Deus não tem netos, tem filhos. Isso né? mesmo. E há esse aspecto assim, pessoal, individual, muito forte na Bíblia. Né? Veja que todos os mandamentos são dirigidos à segunda pessoa. Né? Tu não terás, não furtarás, não farás isso, não farás aquilo. Né? Singular, né? E a relação de Deus conosco é sempre pessoal. Então, José é focado como indivíduo, né? Porque é assim que Deus o percebe também. É interessante esse contraste aí entre a situação externa, né, de escravidão, de servidão, de estar sendo levado, né, porém, internamente, ele não está preso, ele é livre, né, e ele faz sua escolha, apesar da situação externa. Né. Então, o livre-arbítrio é preservado, inclusive, no escravo. Né. Exato. Ele é um servo, porém, ele é livre no Senhor. Como Paulo diz, né, aquele que está em Cristo, ainda que seja servo, é livre, né. Porque o coração está livre. Isso me faz lembrar da experiência dos 3 hebreus, amigos de Daniel, que foram lançados presos, atados na fornalha de fogo ardente. E para o espanto de Nabucodonosor, ele mesmo disse, nós não lançamos 3 homens presos lá dentro, o que eles estão fazendo passeando? O que eles estão fazendo lá dentro passeando? Exatamente. E tem um quarto lá com eles, né? Então, quer dizer, eles eram presos. Fisicamente. Exatamente. E, na verdade, eles foram presos fisicamente porque quiseram manter sua liberdade. Então, a prisão física foi resultado da manutenção da liberdade. Nós não vamos nos ajoelhar diante dessa Vamos estátua. continuar fiéis a Deus. Então, eles eram livres. E a liberdade deles se evidenciou dentro da fornalha. Tem uma frase que é atribuída ao Mahatma Gandhi, né, que diz assim, que há homens presos nas ruas e outros livres nas prisões. Exato. Porque liberdade é uma questão de consciência, ele dizia, né? De escolha, né? E hoje tem muito isso, né? Tem os ministérios carcerários, né? Em que as pessoas se convertem a Cristo, são batizadas dentro da prisão. Permanecem lá. E permanecem na fé ali, né? E colegas deles que não foram presos estão no crime e nas drogas. Estão presos na rua e eles estão livres no cárcere. Uma vez eu entrevistei um e ele disse assim, eu estou preso fisicamente aqui, até está num vídeo na internet isso, mas o alvará celestial eu já consegui. Olha só, impactou essa frase, nunca Porque ele tem um advogado, né? Sim. O advogado dele não perde nenhuma causa, né? E a liberdade ele já recebeu, né? Agora é muito curioso isso em José, né? E isso é um ensinamento para nós, né? José é o mesmo como filho, é o mesmo como servo e é o mesmo depois como governador, né? Porque ele se apega aos valores que ninguém pode tirar. Então pode tirar a liberdade social dele, mas não pode tirar a liberdade de crença, né? Pode tirar a situação dele de filho, né?
mas ele permanece filho de Deus. E você vê que essa é uma coisa que vai acompanhar a trajetória de José ao longo de toda a vida, inclusive em sua morte, né? Porque ele diz, no momento de morrer, ele diz assim, olha, a profecia vai se cumprir. Deus vos visitará. E quando isso acontecer, faça um pacto comigo. Eu me arrepio quando eu leio essa cena e me emociona. Tirem meus ossos daqui do Egito. Sim. E Ele pertencia ao Egito. Eu não sou do Egito. Me sepultem em Canaã. Por quê? Porque é em Canaã que a profecia vai se cumprir. Exatamente, a terra da É promessa. em Canaã que a semente, o descendente vai aparecer. E eu quero que ainda morto, eu quero estar lá quando isso acontecer, né? Esse é José. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já com lições da Bíblia. Que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio, né? E no verso 4 diz que José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia, e ele o pôs como mordomo da sua casa, ele passou nas mãos tudo o que tinha. E aqui no verso 3 diz, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Por quê? A resposta está aqui, ó, porque Deus estava com José. Mas por que Deus estava com José? Porque José ia a Deus. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e no estudo de hoje estamos nos deliciando com a história de José, que é uma história emocionante, que fala ao nosso coração e nos mostra como podemos também ser fiéis como ele foi. Eu quero apresentar para você mais uma vez esse material imperdível sobre o sábado. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre essa doutrina e aprender a descansar no descanso que Deus estabeleceu para a humanidade, eu convido você a conhecer esse material. O telefone está aparecendo aí na sua tela e você pode ligar para a gente. Também está aparecendo o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem e solicitar isso daqui, porque nós vamos mandar com muito carinho para você, totalmente de graça, tá bom? Essa revista foi desenvolvida para você e nós oferecemos gratuitamente para você. O Sábado da Criação é o título dela. Bom, amigos, vamos continuar conversando sobre José. Fábio, pastor Fábio, José era um homem que tudo que ele colocava a mão Virava ouro. virava ouro. Qual era o segredo disso? Gênesis 39, verso 2 diz que o Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio, né? E no verso 4 diz que José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia, e ele o pôs como mordomo da sua casa, ele passou nas mãos tudo o que tinha. E aqui no verso 3 diz, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Por quê? A resposta está aqui, ó, porque Deus estava com José. Mas por que Deus estava com José? Porque José ia a Deus. Veja, nós estudamos na semana passada sobre isso, né? Vinde a mim. Então José ele ia a Deus, e então Deus abençoava José. O que nós aprendemos aqui? Que o verdadeiro descanso nos ensina lições de mordomia também. Veja que ele prosperava, ele cuidava do seu corpo, ele disse não para aquela mulher, ele era econômico, porque ele fez toda aquela provisão durante 7 anos de fartura, e ele foi generoso depois, quando ele devolve o dinheiro na boca do saco dos irmãos. Claro que ele queria trazer os irmãos de volta, né? Então, o que nós aprendemos aqui? Que quando nós somos fiéis mordomos de Deus, administramos nosso tempo, nosso corpo, nossos dons, nossos talentos para Deus, nós encontramos descanso. E quando nós não cuidamos dessas coisas que Deus nos dá, as coisas podem vir a inquietude, as lutas, os conflitos, mas José, como ele estava com Deus, ele servia a Deus, ele amava a Deus, ele foi fiel a Deus, e Deus o abençoou e deu a ele descanso. Exato. O texto diz, Tonete, que tudo que José colocava a mão prosperava, né? Sim. Depois a mulher do Potifar então pensou, põe a mão em mim, José. Ela queria que ele pusesse a mão nela, né? E aí, esse homem que tudo isso que eu estava dizendo, ele se recusou a fazer isso, né? E ele fez isso de uma maneira bastante forte. Mas você ia falar algo que eu creio que... Eu só ia comentar que é muito curioso, né? O pastor Fábio falando sobre a questão das lições de mordomia, né? Que a experiência de José nos ensina. Veja, depois José vai
construir celeiros no Egito. E há um nítido contraste aqui com uma parábola que Jesus conta que nós mencionamos há algumas semanas, né? A parábola do rico insensato que constrói os celeiros, mas para si. José construiu celeiros e com esses celeiros, na verdade, abençoou a terra, né? Começa abençoando e salvando, né? A terra na verdade, da fome. José né? salva o mundo, não porque ele matou a fome das pessoas apenas, né? Porque ele matou a fome da família patriarcal. Sim. Porque se a família patriarcal morre de fome, como se cumpriria a promessa do descendente? Do remanescente. Então, né? exatamente, José estava ali cuidando para que o mundo tivesse um Messias no futuro, né? Isso é uma coisa espetacular. Né? Veja que todo o Egito é abençoado, né? Primeiro com a ida de José e depois com a ida de Jacó. Por que foi abençoado? Aí no capítulo 46, diz assim, né? 46, verso 2, falou Deus a Israel em visões, né? De noite disse, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, Deus de teu pai, né? Não temas descer para o Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Aí o verso 4, né? Eu descerei contigo para o Egito. É interessante que na Bíblia, todo mundo que vai para o Egito desce, né? E quem vai para Jerusalém sobe. Jerusalém é a casa de Deus, né? E o Egito é o mundo. Então, por vontade própria, José não teria ido para o Egito. E dependesse de Jacó, ele também não iria, mas Deus falou assim, não temas, e eu vou descer contigo, né? A gente se lembra aqui de Jesus, né? Que desce do céu para a terra, sabe? E aí Paulo fala assim, Deus estava com Cristo, né? Reconciliado. E como menino, né? Como menininho, ele vai para o Egito também, depois para fugir da fúria de... E ele vai repetindo a história, não é? Do povo, da família de Abraão, depois do povo. Imagine a crise que o Egito teria entrado, né? Se José não estivesse lá, né? Para interpretar o sonho do faraó, para administrar aquela situação, né? Então, o Egito é abençoado com a presença de José e de toda a família de Jacó, porque Deus estava com eles, né? Mesma coisa conosco, né? Se nós estamos no mundo para servir, não temos que temer. E nós temos de ir aos lugares, né? Onde as pessoas precisam, onde há necessidade, né? O Egito era o local da necessidade naquele momento. Aí Deus desce com eles, né? Até o Egito e abençoa o Egito. E outra coisa, pastor Vinícius, que é o dom que José tinha de transformar situações adversas em bênção. Exato. Ele estava na prisão. Ele estava preso, como uma vez também Davi estava na caverna. E na caverna Davi se tornou chefe lá de 400 homens perseguidos pelo governo de Saul. Aqui ele se torna chefe, ele é tão fiel mordomo que ele aqui se torna chefe, um líder dentro da prisão. Então isso aqui nos ensina que José realmente conseguia administrar todas as situações da vida, sejam boas, também as ruins, né? A gente vê aí as habilidades de José, né? Interessante que no capítulo 39, né? 39 você tem uma construção interessante, no versículo 20 diz assim, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. Essa é a palavra Senhor aqui. Aí o verso 21 diz, o Senhor, porém, era com José. O Senhor de José e o Senhor com... Então, na Bíblia Almeida está com letra maiúscula, letra minúscula, o Senhor de José, né? Então, veja, ele era propriedade de Potifar, mas a mulher quer usá-lo como sua propriedade, mas ele não se comporta assim, né? E uma vez que Deus vai para a prisão com ele, né? Veja, ele desce para o Egito com Jacó, ele desce com José, ele desce para a prisão com José. E abençoa tudo que ele põe a mão. Né? Aí se manifesta, né, o espírito servidor de José, por isso ele cativa a atenção do carcereiro, né? Se manifesta o espírito de liderança dele, né? E depois a capacidade dele de ler as visões e sonhos. Né? Ele tem uma habilidade especial. Aquela mesmo que tinha Daniel em Babilônia. Pastor Dornelles, você está falando essa coisa e que é muito bonita, né? A presença de Deus indo com ele. Mas isso, eu entendo que tem uma forma prática disso acontecer. Não é só uma maneira espiritualizada, né? Essa presença de Deus. Havia uma decisão em José e havia um pensamento que circundava a vida de José. De José nós falamos da profecia, né? Se vocês observarem, por exemplo, José é vendido para os ismaelitas que o vendem para o Egito, basicamente pelos sonhos proféticos que teve. Os sonhos proféticos que teve geraram inveja nos irmãos, mas aqueles sonhos estavam linkados à primogenitura. Lembra que ele sonhava com os feixes e o feixe dele permanece de pé enquanto os outros se inclinam, ele sonha com o sol, a lua, as estrelas, todas em volta da estrela que ele representa. Então tudo aquilo estava vinculado com a promessa da primogenitura que se liga à profecia do descendente que vem de Abraão. Então, a profecia está norteando a vida de José.
Então, quando ele vai para o Egito, esse mesmo senso profético o acompanha. E na prisão, ele está ali como intérprete de sonhos proféticos. Depois, quando ele vai para a sala do faraó, ele vai como intérprete de uma profecia que se liga, de alguma maneira, à profecia maior do descendente. Por quê? Porque os 7 anos de vacas gordas, seguidas de 7 anos de vacas magras, vão impactar no futuro da sua linhagem. Então veja que a profecia é o grande mote. E aí eu estou falando isso, pastor Dornelles, porque a gente está falando para uma geração hoje que também quer ser fiel como José foi. E como é que vai ser fiel? Precisa ter a profecia. Não é... Isso nos leva para o Apocalipse, né? Porque Claro. veja, o que José tem não é um dom assim sobrenatural exclusivamente dado por Deus, né? Porque o Apocalipse diz assim, que Apocalipse 12, 17, né? O remanescente da mulher guarda os mandamentos e tem o dom de profecia. Exatamente. Esse dom de profecia não é só o milagre da revelação que é dada pelo profeta, né? É que as pessoas entendem a profecia e vivem segundo ela. Vivem de modo profético. Então, José é um que entende a profecia, acredita nela, né? E vive segundo ela, sabe? Então, hoje, as pessoas precisam de pessoas, né, que também sejam capazes de explicar essas linguagens proféticas, sabe? Precisam de pessoas que acreditem, conheçam e sejam capazes de explicar, como Daniel explicou, né? Já a rainha fala para o rei assim, olha, tem um homem no teu reino que tem o espírito dos deuses santos, né? Chama e ele dará a interpretação. Então hoje nós precisamos de viver de tal forma que as pessoas digam assim, olha, o nosso vizinho, né, é capaz de explicar. Porque as pessoas estão perdidas no mundo, não sabem o que está acontecendo, né? Que crise é esta? Para onde esse mundo está indo, né? E o remanescente que guarda os mandamentos tem o dom de profecia e é capaz de explicar. Pastor Dornelles, não existe a ética de José, a moral de José, a eficiência de José, tudo aquilo que José representou sem a ideologia de José. E a ideologia de José, usando esse termo aqui com todas as aspas e a licença para usá-lo, é uma ideologia profética, é a profecia. Então hoje eu vou falar de forma clara que nós estamos assistindo com tristeza o desmonte da pregação profética em muitos ambientes. As pessoas estão mais preocupadas em pregar de forma existencialista, né? Estão querendo criar cristãos assim, sempre bem adocicados com um evangelho... Uma graça barata. Uma graça barata. E esquecem que o fundamento de uma igreja santificada, de uma sociedade realmente justa, é viver com base nos padrões proféticos, porque a profecia não só desvenda o futuro, ela também tem valores que aqueles que a estudam com fé incorporam. A profecia, ela é Deus olhando para frente, nos mostrando o futuro, mas também nos preparando para viver nesse futuro que Ele está preparando para nós. E é isso que mantém José como esse homem, esse gigante que é. Então, se nós quisermos uma geração hoje de jovens, de famílias e de cristãos que realmente sejam fiéis como José, não podemos abrir mão da profecia. Por isso que o texto fala, né? A Bíblia, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a profecia. Exatamente. Então, eu faria aqui uma mudança, em vez de bem-aventurado, vai descansar, vai ter descanso. Exato. Aquele que confia nisso aqui, segue isso aqui, prega isso aqui. E aí a gente poderia até lembrar, né, pastor Fábio, o texto de Provérbios 29, 18, que diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Perde o foco, perde a direção. Então, isso acho que é ilustrado de maneira muito interessante, né, pela vida de José. A gente se lembra aqui do livro do George Knight, né? A Visão Apocalíptica. Diz que esse é um diferencial do povo de Deus, né? Que é capaz de explicar os acontecimentos. Nós falamos muito das habilidades de José, e eu estava pensando aqui, José é um homem intrépido, né? Não é vacilante, ele não é inseguro, né? Veja que ele está conversando, né, com o Joe Biden daquele tempo, né? Com o rei do Egito, né, o faraó. E aí ele dá a interpretação dos sonhos, né? E no capítulo 41 de Gênesis, então, o versículo 32, ele diz assim, o sonho do faraó é dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. Veja, apontou para o Senhor, né? E Deus se apressa em fazê-la. Veja, ele dá uma urgência, né? Aí dá uma orientação, olha, agora, pois, escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Né? Interessante que ele não está inseguro de forma alguma, né? Ele vê a si mesmo na condição em que ele é um servo de Deus enviado para o Egito, né? Para abençoar o Egito. E aí o faraó, diante disso, né, verso 37, né, o conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais e disse, faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este?
em que há o Espírito de Deus, né? Então, veja, ele se apresenta, né? Porque ninguém pôde explicar o sonho, só ele pôde. Então, ele é o homem ajuizado e sábio, né? Então, o povo de Deus não pode ser inseguro diante das situações, né? O povo de Deus tem de ir com segurança e intrepidez do Espírito, né? E reconhecer a situação e não ter aquela humildade falsa, sabe? Não sei, não posso, né? Não, se você está investido da autoridade divina, você tem de se apresentar e cumprir o seu papel. E o nosso papel principal é abençoar, né? É servir. Dona Elis, ele faz isso também porque ele está acostumado a pensar profeticamente. Então, a profecia não pega de surpresa. Ele é um intérprete profético. Ele vive com o dom de profecia. Então, quando chega o momento em que ele tem que dar uma resposta para alguém com base num sonho profético que recebeu, ele sabe qual é o caminho. A iluminação do Espírito Santo e a sua, digamos assim, a sua experiência em viver profeticamente. A profecia norteou toda a vida de José e fez dele esse homem vitorioso e poderoso que todos nós gostaríamos de ser como ele. Então, o segredo para ser como ele é pautar nossa vida nos ensinos proféticos da palavra de Deus, que eles vão ser transpostos para a nossa vida por meio de atitudes que revelam a ética do cumprimento da profecia, ou seja, a ética do céu, que é o sonho profético revelado. A profecia está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Espero você na próxima semana. Um forte abraço.